Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos para mais um programa Espiritismo e Educação, pelas ondas amigas da nossa web rádio Estação da Luz, iniciando ao vivo nossa transmissão direto da cidade do Rio de Janeiro. E você, portanto, pode participar, basta você enviar a sua mensagem, você pode fazer uma pergunta, e nós estaremos aqui para lhe atender sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Já conosco aqui, dividindo a tela, nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, Marcos, que Jesus nos abençoe e mais uma vez nos inspire no dia de hoje. Que assim seja. Nós já estamos aqui vendo que já tem a participação do nosso Wilson Hora, lá de Recife. Um abraço a você, Wilson. Olha aí a mensagem dele. Um grande abraço. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema A Educação Moral, os Filhos e o Futuro. Nós estamos aqui lançando um olhar para o amanhã, para entendermos com maior profundidade a necessidade e a importância da educação moral. E, semana passada, no último programa, nós estávamos aqui desdobrando aqui algumas colocações, alguns ensinos que estão em O Livro dos Espíritos e também em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa Rosane Ribeiro também fazendo a sua participação. Mandando um abraço ao primo, olha o primo aqui, Ronaldo Gomes, tá? Um abraço a você, Rosane. É um prazer estar com você no programa. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa conversa sobre, então, a educação moral, os filhos e o futuro. Então, Ronaldo, vamos começar. Perfeito, Marcos. Marcos, nós estamos vendo ultimamente uma escalada muito grande em relação à nossa sociedade humana, principalmente no aspecto que tange a família, principalmente também as escolas, as instituições como um todo. E nós comentamos também vários programas, inclusive dando continuidade ao último, sobre o aspecto da importância da família no desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual, das crianças, dos jovens, e pela qual todos nós passamos. O que nos leva a pensar o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma abordagem ali dos Espíritos de Kardec, que é no honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque o que nós percebemos é o seguinte: as reclamações de muitos filhos. Se eu sou assim, é porque eu não tive pai, não tive mãe. Se eu sou assim, é porque eu passei por isso e por aquilo. Nós sabemos disso. Aquela situação de que hoje eu tenho os meus problemas derivados da minha infância. Tá, até aí, vamos concordar que existe todo um fator psicológico, traumas do passado que nós passamos. Mas daí, os espíritos nos fazem uma grande advertência do nosso trato como filhos em relação aos nossos pais. Olha que interessante. É faltar com a caridade. Porque esses, e seja lá quem foi que cuidou de nós, porque nós nascemos uma criança indefeso. Alguém, com certeza, para que nós chegássemos a essa idade, até os 10, 15, 20, né, até 18, então você teve ali alguém que amamentou, cuidou dos seus processos iniciais de andar, da fala, enfim, cuidou, teve esse cuidado. E moralmente falando também, passou para nós algum contexto moral, de respeito. Não tem como nós fugirmos disso. Passou sim. E nós estamos comentando aqui sobre o aspecto da família perfeita, dos pais perfeitos. Não. O evangelho aqui é claro, Marcos. Porque senão nós ficamos numa vitimização, achar que tudo que está acontecendo agora, viu, a família foi derrogada, aconteceu. Sim, aconteceu.
Mas o que eu estou fazendo hoje como adulto, numa certa idade, que discordei e discordo de certas ações, e fazendo tão quanto ou pior? E aí, Marcos? Eu não quero ler agora, mas depois nós vamos dar continuidade, porque eu sei que você sabe qual é o ponto que eu estou falando aqui do Evangelho, que os espíritos nos chamam a atenção em faltar com a caridade. Quando Moisés recebeu as famosas tábuas com os 10 mandamentos, está lá, num dos mandamentos, que nós devemos honrar, né, ao pai e à mãe. Então, nós que somos ligados a essa tradição cristã, nós vamos lembrar aqui que isso já está lá nos 10 mandamentos. Ora, se está nos 10 mandamentos, e eu estou aqui abrindo aqui, olha, é o mandamento número 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Ou seja, né, vida dilatada aqui na terra, ou seja, felicidade. Né? Para isso, precisa honrar o pai e a mãe. E Jesus veio e novamente ratificou essa questão de que precisamos honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Mas aí você está lembrando, mas meu pai não foi flor que se cheire, minha mãe cuidava mais dela do que de mim. Claro, essas coisas realmente acontecem. E a ideia perfeita sobre isso. Mas é pai e é mãe. Permitiram a sua reencarnação. E é só isso, já é uma dádiva, uma benção. Eles permitiram que você reencarnasse. Permitiram que você estivesse aqui. Bem ou mal, cuidaram de você. E se não cuidaram, outro alguém assumiu os seus cuidados. A avó, um tio, uma tia, alguém cuidou de você. Porque quando nós renascemos aqui na Terra, no novo corpo, nós somos seres indefesos. Se não formos cuidados por alguém, nós simplesmente morremos, desencarnamos. O bebê não tem nenhuma condição de se sustentar, né, por si mesmo. Então, ele precisa ser amamentado, alimentado, limpo, a sua saúde tem que ser cuidada, e vai por aí afora, até chegar à alfabetização e assim por diante. Portanto, nós temos que honrar a quem nos permitiu reencarnar e a quem cuidou de nós. Não só os cuidados materiais, mas a quem nos educou, como você lembrou, Ronaldo. Porque sempre vão nos passar valores de vida, orientações de cunho moral. Então, nós temos, sim, que agradecer aos nossos pais ou responsáveis que cuidaram de nós, que nos educaram, né, que nos orientaram, nos apoiaram, difíceis, até que pudéssemos dar o voo da alma, né? Até que pudéssemos começar a caminhar por nós mesmos aqui no mundo terreno. Então, nós temos que ter essa gratidão aos nossos pais ou aos nossos responsáveis, aqueles que verdadeiramente nos cuidaram e educaram. Mas os pais, mesmo que nos tenham abandonado ou, né, ficaram sempre conosco, mas não deram a educação e os bons exemplos que deveriam dar, mesmo assim, a nossa gratidão a eles, porque permitiram a nossa reencarnação. Nos aceitaram aqui na Terra para fazermos parte daquele lar, constituindo aquela família. E Jesus vai lembrar da importância do perdão das ofensas. Você é assim por culpa do seu pai ou da sua mãe? Perdoe, compreenda. Eles também passaram por situações que talvez, se você passasse, talvez você não fizesse melhor. Então, nós não temos que julgar. Isso é muito claro no Evangelho.
Não julgueis. Então, nós não temos que tecer julgamentos, mas agradecer porque eles aceitaram que viéssemos com eles. Então, honrar ao pai e à mãe é básico. E quando nós aprendemos a fazer isso, nós vamos conseguir também honrar, respeitar os outros do mesmo jeito que estamos respeitando os nossos pais. Até porque, Marcos, eu gostaria que você falasse também sobre esse aspecto. Nós ficamos sempre no desculpismo, já notou? É uma desculpa sem nexo. Se eu sou contra tal ação, eu não posso agir tão quanto ou pior do que aquilo que eu não aceitei. E aí, Marcos, o que você tem a dizer sobre isso? Exatamente isso. Não? É uma questão até de coerência ética. Bom, se eu não aceito isso, se eu não concordo com isso, então eu não posso fazer. Não, eu não concordo, como é que eu vou fazer? Quer dizer, eu digo assim, olha, um filho nunca deve abandonar a mãe. Onde já se viu isso? Então, eu faço o discurso mostrando que eu discordo disso. Filho tem que proteger a mãe. Aí chegam para mim e dizem assim, bom, domingo agora é o dia das mães. Você vai visitar sua mãe, você vai almoçar com ela, vai passear com ela, o que você vai fazer? Nem visitar eu vou. Ela que fique no canto dela e eu no meu. Espera um pouco. Você vive discursando que um filho jamais deve abandonar a mãe, e você agora está dizendo que no Dia das Mães você não quer ver a sua mãe nem pintada? Como pode uma coisa dessa? Ah, mas ela não merece a minha visita. Bem, mas então você está sendo incoerente, porque você afirma que um filho não deve abandonar a sua mãe. A questão é o seguinte, ela errou dentro do seu julgamento, você considera que ela errou com você, mas é sua mãe. Não importa, é seu pai. Então, gente, nós precisamos, à luz do Evangelho, ter coerência. Você não pode dizer assim, sou absolutamente contra a violência, matar uma pessoa, isso é um absurdo. E aí você diz assim, eu vou pegar o Tavares aqui, que está nos bastidores, para dar um exemplo. Não gostei do que o Tavares fez. Se eu cruzar com ele na frente, eu mato o Tavares. Ué, você diz que é contra a pena de morte, que é contra o assassinato, a violência contra uma pessoa e está desejando matar o outro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Essa nossa incoerência vai nos levar ao seguinte, você está reclamando das autoridades públicas que são corruptas, certo? Mas, se você ficar no lugar dessa autoridade pública, você vai fazer diferente? Porque discursar é uma coisa, né? E praticar o discurso é outra coisa. Mas, no Evangelho, como disse Jesus, não é, Ronaldo? Sim, sim, não, não. Não tem essa história de ficar em cima do muro, né? Ah, Marcos, mas eu discordo, sabe? Porque eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu, sinceramente, não concordo com isso. Entendeu? Porque eu fui abandonado pelo meu pai e minha mãe. Marcos, mas a minha ação com meu pai e minha mãe é de abandonar também eles. É uma coisa incoerente, paradoxal. Aí é que diz aqui, eu não quero ir aí no Evangelho, vou deixar mais para frente. Você tem um livro que fala muito bem sobre família, espaço de convivência. Eu gostaria que você falasse alguns pontos. É claro que o livro é formidável, tem várias páginas, mas tem pontos ali. Tem ele aí? Aí, nada melhor do que estar falando com o autor. Está aí, ó. Tá vendo? Família, espaço de convivência. Eu não quero tocar em todos os pontos, mas tem pontos no seu livro que são. O nome já está dizendo: família, espaço de convivência. Fala a abordagem um pouquinho dele aí, Marcos, em relação a todos esses questionamentos que nós estamos aqui comentando. Nós não podemos esquecer, à luz do Espiritismo, que todos somos espíritos reencarnados. Todos fomos criados por Deus
estamos na nossa jornada evolutiva para chegar à perfeição. E que nessa jornada evolutiva nós vamos criando laços, né? Com este, com aquele e assim por diante, através das encarnações. E vamos nos entrelaçando uns com os outros. Às vezes em laços de amor, mas muitas vezes em laços até de ódio. Mas a reencarnação é o grande instrumento pedagógico de Deus para fazer com que consigamos transformar laços de ódio em laços de amor. Porque, no fundo, embora isso faça muita gente agora estremecer, nós somos irmãos, querendo ou não querendo, porque nós somos filhos de Deus. Agora, temos que entender que, como somos ainda espíritos imperfeitos, nós temos muitas dificuldades na convivência. Mas o lar, né, a família, é justamente quando nós temos a oportunidade de reencontro, porque nós estamos retornando aqui à Terra através da reencarnação. E quando nos unimos, nos juntamos, formando a família consanguínea, na verdade, nós temos antes a família espiritual, porque já estamos vindo de outras encarnações. Mas para o Espiritismo, a família não é apenas a consanguínea, formada de pais, filhos, tios, avós, sobrinhos, etc. Não. A família, na verdade, abrange os amigos, porque são também muitos aqueles que também já vêm caminhando conosco de existências passadas. Até que um dia, através do amor, nós vamos conseguir amar a humanidade, ou seja, todos os espíritos que formam a humanidade terrena. É um passo a passo. É claro que isso é bem gradativo, é lento. Então, a primeira coisa que nós temos que entender na família é convivência. Por isso o nome do livro, Família, Espaço de Convivência. Mas alguém já vai dizer assim, lá em casa é um caso sério. Conviver, a gente briga o tempo todo. Quer dizer, brigava, porque agora cada um fica no seu canto, pelo menos não tem mais briga. Mas nós não estamos reencarnados para cada um ficar no seu canto, nem estamos reencarnados para ficarmos brigando o tempo todo. Nós estamos reencarnados e juntos, na mesma família, para aprendermos a nos amar. Nesse aprendizado do amar-vos uns aos outros, claro que nós vamos tomar cuidado com este ou com aquele que representa perigo para a nossa vida. Mas não vamos deixar de amá-lo, orando por ele, ajudando quando possível, sempre fazendo bem e pensando o bem para ele. Embora a nossa convivência seja ainda um tanto quanto problemática. Mas, como nos lembra Chico Xavier, nos lembram vários filósofos, que ele seja o problema antes que eu seja. Eu tenho que fazer de tudo para que eu não seja o problema. Porque se eu for o problema, aí eu tenho graves problemas perante a lei divina. Então, nós espíritos estamos tentando aprender a conviver. Então, eu trabalho aqui no livro vários aspectos desta questão da convivência, o que é conviver, ou seja, o que é estar com o outro, compartilhar com o outro, né? Crescer com o outro. E como nós podemos aparar as arestas, usando da paciência, da compreensão, da tolerância, do calar a boca, muitas vezes. Aí vale aqui, Ronaldo, lembrar a água da paz ensinada pelo Chico Xavier, né? Você está a ponto de explodir, você está a ponto de falar uma coisa que vai tornar o caldo da situação, corre para a cozinha. Vai lá para a cozinha, tá? Pega a água,
põe na boca e fica com a água na boca. Ou seja, não engole. Porque assim você não vai poder falar. Tá, você vai ficar nervoso por dentro, vai explodir mentalmente, mas não vai falar. Vai ficar quieto. Porque você está com a água na boca e a água impede que você fale o que não deve falar e que vai piorar a situação. Até que você um dia não vai precisar mais da água da paz. Você vai ter o autocontrole, que é o que nós precisamos fazer. Isso é um processo educacional. Então, a família, na verdade, é tudo de bom que existe, porque ela é a oportunidade de realizarmos aprendizados que ainda não realizamos e colocar esses aprendizados em prática. Aí você diz assim: pensa com esse meu irmão. Tudo bem. Ó, é isso que você está precisando aprender mesmo. A ter paciência. Não apenas com ele, mas com todas as pessoas. E exercitando a paciência com ele, você vai conseguir, então, crescer nessa virtude e ser cada vez mais paciente com todo mundo. Então, está aí a família, a nossa grande escola de convivência. E aí, Marcos, a questão 259. Não esqueci honrar pai e mãe. Não vamos deixar para o final para que nós possamos compreender. Na questão 258 até a 291, mais ou menos. Mas eu vou ler só essa aqui, porque fica aí o dever de casa para todos. Questão 258 a 291. Então, vamos lá. 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, segue-se-á a que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Olha que interessante a pergunta, Marcos de Kardec. E aí vem a resposta. Todas não. Porque aí ficar dizendo que tudo que acontece na vida não, é do passado. Isso é um grande erro. Aliás, nós vemos isso, Marcos, no movimento espírita. Não, isso é coisa do passado. Tudo que eu estou passando alguma coisa, é coisa do passado. Mas vamos lá. Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo. Até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie, sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe se depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previsto, só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caiais, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Marcos, por que eu escolhi essa aqui? Porque o espírito, ao desencarnar, ele tem a visão muito mais ampla de todos os acontecimentos
inclusive das suas escolhas. Ao reencarnar no seio de uma família, existe ali a sua escolha das probabilidades, das tendências pela qual ele tenha que passar. No caso aqui, ele deu um exemplo, nascer entre malfeitores. Ele tem certas tendências. Se ele vai ou não dar efeito a isso, é uma outra história. Por que eu estou falando isso? Porque nasceu numa favela. Onde está escrito que na favela é que só tem malfeitores? Porque tá estranho. Não. Nas classes sociais chamadas alta sociedade, também tem os malfeitores. E aí? Não é a riqueza e nem a pobreza. Ele falou aqui malfeitores. Ele falou favela A ou sociedade B. Para que nós possamos, Marcos, compreender que se aquele pai e aquela mãe não os deu a educação pela qual ele está agora reclamando, tem alguma razão de ser. O que não lhe tire a sua responsabilidade de ajudar o seu pai e sua mãe. Até porque pode ter sido, com quase certeza que foi, a sua escolha de passar por esta aprovação. Ou uma expiação qualquer, dele ficar renegado, de repente maltrapilho, e largarem ele ainda numa terra idade. Então, Marcos, eu gostaria que você... Aqui o espírito está bem claro, mas eu tenho certeza que você vai dar uma explanação sobre esse ponto, até chegarmos lá no honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ronaldo, quando nós não temos esse olhar espiritual, essas situações de abandono e assim por diante, que muitas vezes os filhos enfrentam. Mas com o olhar espiritual ligado à reencarnação, nós entendemos que antes de reencarnar, um processo e onde você faz escolhas. E nessas escolhas, você sabe quem serão seus pais. E você sabe o caráter, a índole dos seus pais. E a que situações você poderá ficar exposto. Agora, se essas situações de fato vão acontecer, e qual será a sua reação diante dessas situações, isso não está escrito. Porque aí entra o livre-arbítrio. Você pode sucumbir a pais viciosos, materialistas, e você também ficar com vícios e materialista? Sim. Isso está escrito que vai acontecer isso? Não, não. Você sabe que vai ter essa prova. Você sabe disso. Mas por que eu vou passar por isso? Porque é uma necessidade sua. É uma necessidade. Na verdade, você vai ser testado. E você está aceitando esse teste. Ou seja, você vai ter pais que são materialistas. Você vai ter pais ligados a este ou aquele vício, moral ou físico. Então, você sabe disso. Por que você vai reencarnar com eles? Porque é sua missão superar isso e tentar levar os pais para um outro caminho. Porque lá em existência passada, para esse vício e para o materialismo. Ó, muito bem, você reencarna. Tá? Você reencarna, né? Aí vai, é influenciado lá pelo pai, você começa a beber. Né? A bebida alcoólica. Tá vendo? Aí, ó. Viu? Não tinha jeito mesmo, né? Ele aceitou vir nessa condição, agora também vai ficar alcoólatra. Não reencarnou para isso, não. Reencarnou para resistir a essa tentação, a essa situação, usando o livre-arbítrio e o querer, o poder da vontade. É para isso. Tá? Então, nós espíritas não usamos essa coisa. Como você bem colocou, Renato.
Isso é por causa do passado. Isso é coisa do passado. Isso aí deve ter feito lá no passado. Não, esse não é o verdadeiro discurso espírita. Como também não utilizamos o já. Isso estava escrito, tinha que acontecer. O espírito aqui na resposta foi muito claro. Não, 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 não. Se aconteceu, tá? Tem as suas casas, óbvio, mas não porque estava no planejamento reencarnatório. Vamos dar um exemplo concreto aqui. Nós já estamos há 4 anos no ar com o programa Espiritismo e Educação. O reencarnatório de vocês, fazer esse programa. Será que funciona? Não é desse jeito. Talvez estivesse no planejamento reencarnatório de entrarmos pelo campo da educação. Ok. Agora, o que iríamos fazer nesse campo da educação, seria conosco, livre arbítrio. As circunstâncias nos levaram a nos unir para fazer o programa. Mas não que isso já estivesse escrito. Porque se tudo está escrito, ou tudo tem a ver com o que fizemos no passado, nós seríamos meio que robôs, meio que marionetes, com pouquíssimo espaço para o uso do livre-arbítrio. Então, nós podemos até sofrer um ambiente familiar não muito favorável, mas sucumbir a isso não está escrito. Depende. E você colocou muito bem, Ronaldo, isso não tem nada a ver com posição social. Não tem nada a ver de você ser da favela ou se você é da alta sociedade, ou seja lá como for. Não tem nada a ver. Nós dois aqui, que já trabalhamos também em favela, e nós temos amigos e amigas que conhecemos nesse nosso trabalho, e que pessoas extremamente honradas, trabalhadoras, e conseguiram constituir família, e seguiram em frente, servem de exemplo. Como conhecemos pessoas de boa posição social, mas que de caráter terrível. Então, não confundamos as coisas. Então, os espíritos são muito claros nesta questão aqui em O Livro dos Espíritos, na questão 259. Nós escolhemos o gênero das provas, mas não escolhemos os detalhes das provas, porque esses detalhes vão depender das circunstâncias e das nossas tomadas de ação. Então, eu sabia que ia ter determinadas dificuldades no ambiente da família, mas sucumbir a essas dificuldades ou superá-las depende exclusivamente de mim, daquilo que eu vou fazer diante dessa prova ou expiação. Tá? E aí entra a educação. Aí é que entra a autoeducação, a autodeterminação. Então, culpar os pais é muito fácil. Né? Tudo que deu errado na minha vida até hoje é culpa dos meus pais. Não. Pode até ser em parte, mas não podemos lançar toda a culpa na conta deles, porque nós temos o livre-arbítrio. Vamos fazendo também as nossas escolhas. Vamos nos trabalhando também. Então, muito cuidado com isso. Por isso que Jesus, referendando lá os 10 mandamentos, vai nos dizer também que precisamos, sim, honrar ao nosso pai e a nossa mãe. E, abraçando o Evangelho e o Espiritismo, mesmo que reconheçamos que os nossos pais tenham tido algumas falhas conosco, nós precisamos compreendê-los, não julgá-los e abraçá-los e fazer tudo o que for possível pelo bem deles. Bem, você está vendo aí, que estamos acompanhando, que o Ronaldo perdeu momentaneamente aí o sinal na internet, mas daqui a pouco ele estará de retorno aqui conosco. E nós temos que lembrar que os nossos pais são espíritos reencarnados também. Também são imperfeitos como nós somos. Como nós queremos ser desculpados pelas nossas falhas, nós precisamos também
desculpá-los. O amor, como nos diz o apóstolo Pedro na sua carta, que está lá no Novo Testamento, o amor cobre a multidão dos pecados. Não tem outro caminho. É o amor. Somente o amor vai promover a convivência salutar, equilibrada. Somente o amor pode vencer aquilo que trouxemos das existências passadas. Por isso que os Espíritos nos dizem que somos construtores de nós mesmos. Ninguém vai construir a nossa vida por nós. Ninguém vai fazer a escalada da evolução no nosso lugar. Somos nós mesmos. E é por isso, então, que formamos famílias. Por isso que, para reencarnar, nós somos dependentes de um pai e de uma mãe, de um avô, de uma avó, e assim por diante. E se ficarmos órfãos, ou se formos abandonados, nós seremos dependentes de educadores, terceiros, que irão, então, trabalhar conosco. E a esses, nós vamos tecer também os nossos agradecimentos, tendo eles agido bem ou mal. Nós temos o potencial divino, todos nós. Todos nós temos o potencial divino, tanto na área da inteligência, quanto na área do sentimento. E aí temos que aprender a trabalhar isso. E não ficarmos dependentes dos outros e ficar lançando culpa em cima dos outros. Quando Allan Kardec tratou com os espíritos sobre este tema, escolha das provas, que é o item 5 do capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, aqui da sua segunda parte, né? Ele estava justamente nos fazendo essa colocação de que nós precisamos. Então, é o amor sempre. E por amor, nós ficamos aqui aguardando o Ronaldo, para ver se ele ia conseguir retornar aí através da internet, e ficamos agora muito alegres, porque ele conseguiu. Está de volta aí o nosso Ronaldo. Nada melhor do que o reencarne. Desencarne e o reencarne rápido, viu? E isso é rápido. Foi rápido. E você desencarnou e reencarnou rapidinho. Muito rápido. Né? Não dá para ficar aí no plano espiritual, não, que eles não aceitam, não. Tem que voltar logo, porque, no meu caso, tem que voltar logo. Mas vamos lá, Marco. É isso aí. Para que nós possamos compreender, tudo é o amor divino, é o amor de Deus. Porque senão nós ficamos no achismo. Tudo é o passado, tudo é o passado. Não, vamos lá. Se ele colocou bem aí, e é o que os espíritos estão nos colocando. Nós temos nossas escolhas antes de reencarnar. Existe uma razão de estarmos no seio daquela família. Agora, e você colocou bem, o espaço de convivência é isso. Não está dando certo? Então, água da paz, vai lá, para, não discute, não briga, seja você esse momento de não discussão. Ah, não quero passar com minha mãe, ela vai falar, tudo bem, legal, não quer passar direito, quer brigar, não brigue. Não discuta, porque Dia das Mães parece que é o dia da guerra, né? Porque todo mundo briga, o filho briga com o outro briga com o outro, o irmão briga com o outro, é o dia da guerra, não é o dia da paz, nem dia das mães, é dia de briga, dia de discussão. Infelizmente, está nas nossas escolhas e o livre-arbítrio, Marcos, como você colocou aí. Então, nós vamos lá no Evangelho, Marcos. Aí que entra agora o Evangelho, porque o Evangelho, que é a piedade filial, né? É o parte aqui do capítulo 14, dos itens 1 a 4. Mas eu vou ler aqui, Marcos. Se você tiver com o Evangelho e quiser ler, para não ficar só eu numa retórica lendo aqui, se você tiver com o Evangelho aí, não sei se você está com o Evangelho. Nossa. Isso aí. Então, vamos lá. No item 3, no item 3, no segundo parágrafo, sobretudo para os pais. Uhum. Viu aí? Ok. Tá, segundo parágrafo, ok. Isso. É o tema piedade filial, né, que Allan Kardec está nos trazendo. Primeiramente, só para situar aqui os nossos telespectadores,
Primeiramente, ele traz umas passagens do Evangelho que estão em Marcos, Lucas e Mateus, que é justamente a recordação do mandamento honrar a teu pai e a tua mãe. E ele vai lembrar que esse mandamento também está lá no Decálogo, no livro do Êxodo. E aí, na sequência, a partir do item 13, ele faz o tema piedade filial. Olha que bacana, né? Muito bem, aqui na minha tradução, que é a do Herculano Pires, segundo parágrafo do item 3, ele diz aqui, ó, honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. E fizeram, né, Ronaldo? Bem ou mal, mas fizeram. Muito, muito. E eu estava lembrando, antes do nosso programa, Ronaldo, eu tive uma live com professoras, e eu estava lembrando dessa questão, de que eu até brinquei com elas, olha, eu vou falar uma coisa que não vai ser muito do gosto de vocês, mas a verdade é o seguinte, nós envelhecemos, sabe? Ficamos velhos e velhas. E começa a dar problema de junta, isso e aquilo, e vocês já pararam para pensar que nós vamos precisar de cuidadores, né? De ajuda, não é mesmo? Nossos filhos, né? Nossos netos, mas sermos ajudados vai depender de como os estamos educando agora, né? Se estamos deixando de lado a educação do sentimento, a educação moral, talvez, na verdade, eles queiram só se livrar de nós, né? Tá doido. Que eu, hein? Mamãe já está dando trabalho, mamãe não sei o quê, vamos dar um jeito de colocar ela numa casa de repouso, ou mandar para não sei aonde, para que não sei quem que cuide aí, porque eu tenho minha vida, né? Tenho meu trabalho, eu já tenho meus filhos, não dá não, mano. Ô, Ronaldo, quer ficar com a mamãe, não? Aí o Ronaldo, que? Eu? Que isso, rapaz? Não tenho condição, não, de ficar com a mamãe, não, de jeito nenhum. Não, põe ela numa casa de repouso. Tá, tudo bem, mas aí você paga metade? Que? Você tá doido? E eu lá tenho orçamento para isso? Eu ganho dinheiro para isso? Quer dizer, tudo isso pode acontecer. Então, o que Kardec está nos lembrando aqui no texto? Os nossos pais, quando éramos crianças, tiveram toda a solicitude para conosco, toda a assistência, gastaram suas horas, suas energias. Então, agora deve ser a lei da reciprocidade, que agora eles envelheceram. Então, eu é que preciso fazer essa parte de assisti-los, cuidá-los. Tudo isso em nome da lei do amor. É o amar-vos uns aos outros. Então, reciprocidade, não podemos esquecer disso. Está ouvindo, Ronaldo? O Ronaldo está com um problema aqui na internet. Acho que ele desencarnou novamente, como ele brincou conosco. Vamos continuar, então, aqui, neste item piedade filial do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E Kardec vai nos lembrar aqui que é, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado o leite quando ainda estava no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário?
Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa, somente, é a piedade filial aceita por Deus. Que palavras maravilhosas aqui de Allan Kardec. Então, nos lembrando, então, vamos repetir aqui, olha, que nós precisamos dar aos nossos pais na sua velhice, né, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que estamos devendo a eles por tudo que fizeram conosco. Então, esse é um texto belíssimo de Allan Kardec, lembrando que está no item 3, sobre a piedade filial, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Ronaldo reencarnou novamente. Ronaldo, você está desencarnando, mas fica aqui na Terra de uma vez, Ronaldo. As reencarnações sucessivas que eu tenho que passar, mas vamos lá, minhas escolhas. Ô Marcos, e você vê aí que cabe a Deus esse julgamento. Nós queremos ser ao mesmo tempo, os juízes da nossa própria causa. Ou não? Não é isso que acaba acontecendo? Nós invertemos os papéis. Os pais fazem os papéis deles e não se quer perfeição dos nossos pais, até porque nós já comentamos isso aqui, existe uma diferença de aspecto de tempo, épocas totalmente diferenciadas de criações e por aí vai. Então, agora, eu, como pai, como estou agindo com os meus filhos? Aí é que vem para que nós possamos terminar. E eu? O que eu tenho feito? Discordo de tudo. Não aceito. Não vou ver meus pais porque isso e por aquilo. E o que eu estou passando para os meus filhos? Não é uma reflexão, Marcos? O que eu estou como exemplo? Está coerente? Será? Pois é, Ronaldo. Agora você tocou num ponto importantíssimo do nosso tema. Você pode ter todas as queixas contra os seus pais. Tudo bem, tá? Talvez eles tenham falhado mesmo com você, mas agora você tem filhos. O que você está fazendo com os seus filhos? Você está repetindo o que os seus pais fizeram com você? Mas então você está sendo incoerente, já que você tem todas as queixas do mundo em relação aos seus pais ou a um deles. Então, agora, com filhos, você não pode fazer o que eles fizeram. Você tem que fazer diferente. Você se queixa que você não foi muito amado, então você precisa muito amar os seus filhos. Você se queixa que você não recebeu boas orientações, ou mesmo orientações para enfrentar a vida. Então, agora você precisa se esforçar em dar essas orientações para que seus filhos possam bem enfrentar a vida. Aí você se queixa que os seus pais não te deram uma religião e que você acha isso muito importante. Então, esforce-se agora para ser mais religioso e dar um encaminhamento religioso aos seus filhos. Nós voltamos ao que falamos no início do programa, desta edição. Ou seja, coerência. Tá? Você não pode ser incoerente. Tipo assim, né, Ronaldo? Eu só sou o que sou graças às surras que eu levei do meu pai. Então, eu sento a mão, eu bato mesmo nos meus filhos para eles aprenderem. Mas vem cá, quando você levava as surras, você gostava? Você achava que realmente era uma coisa boa? Ah, não, na época eu ficava danado com o meu pai, queria matar o meu pai. E você está fazendo a mesma coisa com seus filhos? Você tem bom relacionamento hoje em dia com seu pai? Não, nunca tivemos bom relacionamento.
E você acha que os seus filhos vão ter bom relacionamento com você se você está fazendo a mesma coisa com eles que seu pai fazia com você? Então você tem que mudar completamente. Você reclama que é um verdadeiro carente de amor. Por isso que você tem dificuldade em ser carinhoso para com os seus filhos. Tudo bem. Mas você sabe que tem que se esforçar para ser mais afetivo, mais carinhoso e não repetir aquilo que você, na verdade, condena em relação ao que o seu pai ou a sua mãe fizeram com você. É difícil? Sim, porque quando nós não recebemos isso lá na infância, fica difícil realmente conseguir agora fazer quando somos adultos. Fica difícil, mas não é impossível, tá? Não é. Nós temos uma cena daquele pai, né, que senta com o filho e fala assim com o filho: Filho, eu sei que eu não sei muita coisa. Eu sei que eu sou um ignorante, como você diz. Eu sei disso. Porque os seus avós, meus pais, né, não me levavam para a escola, tá? Não consideravam isso uma coisa muito importante. E eu vivi e venci na vida, trabalhando, aos trancos e barrancos. É verdade, tá? Isso é verdade. Você diz que eu sou bronco. Sou. Mas, olha, eu quero dizer o seguinte a você. Bronco, ignorante, mas eu nunca levantei e nunca levantarei a mão contra você. Mas quero te dizer o seguinte, eu apanhei muito, tá? Mas eu sei que isso não é bom. Eu até não sei fazer assim muito diferente, eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, mas eu sei que não devo bater e não vou bater em você. Olha que beleza. Então, ele se confessa ter dificuldades para educar o filho, porque ele não aprendeu isso com os pais, mas ele sabe, ele sente que não deve fazer o que os pais fizeram com ele. E, portanto, ele está se trabalhando para tentar fazer diferente, mesmo apanhando em relação a isso. Porque nós temos um potencial divino. Então, é isso que nós temos que fazer: superar traumas, questões que vêm lá da infância, no relacionamento com os pais, para que agora possamos, então, fazer diferente com os nossos filhos, para que o amanhã, o futuro, que é o tema aqui do nosso programa, possa ser realmente diferente. E todos nós podemos fazer esse diferente se tivermos realmente a boa vontade. Essa que tem que ser a nossa caminhada. Né, Ronaldo? Eu vou dar. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim, pode falar. A filha tinha um certo receio com a mãe, um distanciamento muito grande, porque ela lembra, ela levou com isso há muito tempo uma mágoa com a mãe, porque ela queria um vestido vermelho. E a mãe disse que ia dar o vestido vermelho. Bom, passou-se o tempo. A mãe, na verdade, na época, deu um vestido azul. E ela levou isso para o resto da vida dela. Por que minha mãe não me deu o vestido vermelho? Enfim, e o tempo foi passando, o distanciamento grande, ela fria com a mãe, porque desde pequena aquilo ficou na cabeça dela, em relação à mãe não ter dado o vestido vermelho. Um dia, a mãe já com certa idade, ela também já crescida, não foi dia das mães, não, foi um aniversário simples. E a mãe chegou e ela falou: Mãe, eu tenho algo para conversar contigo. Por que você não me deu, na minha infância, o vestido vermelho que eu tanto queria? Você só tinha apenas 7 anos, ia fazer 8, já estava perto do seu aniversário. Eu batalhei muito naqueles meses que antecederam para conseguir o dinheiro para comprar o seu vestido vermelho, mas eu não consegui. Ou eu comia,
e dava comida a você e seus irmãos, e lhe dava o vestido vermelho. Então, o azul era o vestido mais barato. Então, eu lhe dei o vestido. Mas em conta que, pelo menos, você não ia ficar sem o vestido, ainda que não fosse o vestido vermelho, como você queria, porque era muito caro. E eu te dei. E eu percebi ao longo do tempo que você levou isso, magoou-se, e não me dava oportunidade de nunca chegar a você, apesar de você ser uma criança. Você se lembra que quantas vezes eu tentava chegar a você, perto até do seu casamento, você não queria? Quando você levava você na escola, aí a menina começou a chorar, e não era mais uma menina, já era a mãe, também igual a sua mãe. E ela abraçou a mãe copiosamente chorando e pediu perdão. E é o que o Evangelho diz aqui. Pior que faltar com a caridade é ser ingratos com aqueles que nos deram a vida, como você disse, Marco. E que, por alguma razão ou outra, foi grosso, foi rude. Não se parou para conversar com os pais ou aqueles que o criam para saber quais as razões de ter esse temperamento, de saber por que eles são assim. Mas não. Tomou a dor para si e hoje, como pai ou como mãe, você irá talvez passar por alguns momentos iguais ao que você passou. Então, não sejamos com os nossos pais ingratos. Está aqui os Espíritos falando. Pior do que isso é ser ingrato com aqueles que nos permitiram estar aqui agora, falando, conversando, dialogando, vivendo os nossos amores ou desamores, os nossos fracassos, mas também as nossas conquistas. E assim eu deixo essa mensagem. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. E gratidão a todos pelo carinho. Marcos Tavares. Chegamos, então, ao final de mais uma edição de Espiritismo e Educação, agradecendo a você que nos acompanhou, que ainda vai nos assistir através da internet. Lembrando que o nosso programa vai ao ar ao vivo toda segunda-feira, às 20h30, pela Estação da Luz, e que você pode rever os nossos programas no YouTube, através do canal da Web Rádio Estação da Luz. Voltaremos semana que vem, para dar continuidade aqui a este tema tão importante da educação moral. Um grande abraço, que Jesus os abençoe. Até nosso próximo encontro.